Na próxima vez que você observar uma crise se desenrolando, preste atenção, pois esta pode ser uma oportunidade para Deus mostrar sua glória. Aqui está Nancy DeMoss Wolgemuth. Se acreditamos que o céu reina, então veremos cada crise como uma oportunidade para a impotência dos deuses deste mundo ser exposta e para a grandeza e o poder de Deus serem revelados. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de O Céu Reina, na voz de Renata Santos. No livro de Daniel, a agitação e a violência do mundo estão dramaticamente em destaque. Mas Daniel também nos mostra por que podemos nos firmar na rocha sólida da verdade de Deus quando o mundo está em turbulência. Nancy tem nos conduzido em um estudo de Daniel, mostrando por que precisamos de pessoas que exibam a sabedoria de Deus. Em hebraico, a palavra para sabedoria é sakal. Nancy dará algumas dicas de como viver essa sabedoria em nosso dia a dia. Vamos ouvir juntas? Aqui está Nancy. Todas as noites, enquanto nos preparamos para dormir, Robert ora, agradece ao Senhor pelo dia e ora por vários membros da família e amigos que estão em nossos corações. Outra noite, Robert começou sua oração com estas palavras: Senhor, o nosso mundo está de cabeça para baixo. É verdade. E quando ele disse isso, me veio à mente o livro de Daniel, no qual estivemos mergulhadas nas últimas semanas. O mundo que Daniel viveu estava de cabeça para baixo. Era orgulhoso, idólatra e pagão até o âmago. Mas isso não é nada de novo. Nosso mundo está de cabeça para baixo, desde Gênesis, capítulo 3. O pecado é a norma, tanto em nível individual quanto coletivo. Eu peco, nós pecamos. E neste mundo que está de cabeça para baixo, as pessoas más prosperam e as pessoas piedosas sofrem. Está tudo de cabeça para baixo mesmo. Não sei se isso te dá esperança ou não. Eu não quero ser desanimadora. Mas a realidade é que o mundo irá de mal a pior, até que Jesus volte para colocá-lo em ordem, criando uma nova terra e estabelecendo seu reino eterno aqui na terra. Portanto, enquanto isso, como aqueles que conhecem e amam a Deus sobrevivem? E podemos realmente prosperar em um mundo como o nosso? Penso em Daniel, que viveu e trabalhou na Babilônia desde a adolescência até os seus 80 anos. Ele testemunhou o surgimento e a queda de múltiplos reis e impérios mundiais dominantes. Aqueles reis, aqueles impérios vieram e se foram. Mas Daniel superou todos. Ele sobreviveu à política, às intrigas do palácio, a um regime ímpio após o outro. Daniel sabia que nenhum rei terreno era supremo. Ele sabia que o Deus a quem servia era o verdadeiro e supremo rei, com R maiúsculo. Daniel estava vivendo para a eternidade e para o reino de Deus, que nunca terá fim. Independentemente das circunstâncias, qualquer que fosse o governante na época, jovem ou idoso, acontecesse o que acontecesse, ele permaneceu firme, dedicado ao seu Deus. E em todo esse processo, ele buscou o bem-estar de seu povo judeu, tanto daqueles que estavam no exílio, quanto daqueles que haviam voltado a Jerusalém. Ele também buscou o bem-estar dos reis sobre os quais serviu, alguns dos quais eram verdadeiras bestas, eram pessoas terríveis. E Daniel os serviu bem. Ele demonstrava confiança e calma. Era livre do medo, corajoso, íntegro e útil. Como resultado, reis o procuravam por sua sabedoria. Deus deu a Daniel habilidade, sabedoria e discernimento. Você se lembra da palavra que aparece 9 vezes no livro de Daniel? Lembra-se da palavra hebraica sahal? Ele era um homem que tinha sahal, discernimento, sabedoria, e isso o tornou uma luz em um lugar escuro, como vimos no último capítulo de Daniel. Aqueles que têm sahal, aqueles que têm sabedoria, discernimento e compreensão, aqueles que têm a vida de Deus em Cristo dentro deles e vivem para o reino de Deus, brilharão como estrelas para todo sempre. Deus fez de Daniel uma luz em um lugar escuro.
Mas muitas vezes ainda parecia que os ímpios prevaleceriam. Nabucodonosor, Belsazar, Dario e outros reis da era de Daniel eram figuras poderosas em seu mundo e em sua época. Mas onde estão eles hoje? Quem conhece ou se importa ou os respeita hoje? Quem nomeia seus filhos com seus nomes? Que diferença duradoura esses reis fizeram neste mundo? Os impérios que construíram estão em ruínas hoje. Por outro lado, Daniel, que era um cativo forçado a servir esses reis, deixou uma marca duradoura na história do povo de Deus neste mundo, porque viveu sua vida não para este mundo, mas para outro mundo. Ele serviu o Deus que fez e controla este mundo. Vamos refletir quem é a figura mais influente. Dizemos que os ímpios prevalecem, mas isso é um pensamento a curto prazo. A longo prazo, aqueles que têm sarral, aqueles que têm sabedoria e discernimento e compreensão, aqueles que têm a vida de Deus em Cristo dentro deles e vivem para o reino de Deus, são os que brilham como estrelas. Aqueles reis buscavam poder, controle e adoração. Daniel se humilhou e resolveu adorar apenas a Deus. Aqueles que se exaltam, todos esses reis e seus reinos, foram humilhados e não existem mais. Porém, este homem, Daniel, que escolheu exaltar o seu Deus, que se humilhou, ainda está de pé nas páginas da história humana. E ele nos inspira a crer e a seguir o seu Deus. Tenho pensado nisso ao chegarmos ao fim desta série. A vida de Daniel demonstra a beleza e o poder de acreditar que o céu reina. Não apenas acreditar nisso por um instante, mas acreditar nisso ao longo de uma vida longa e frutífera. O Salmo 112 diz nos versículos 1, 6, 7 e 8: Como é feliz o homem que teme o Senhor! Jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Podemos ver o nome de Daniel, a imagem de Daniel, ao lado deste trecho do Salmo 112. Poderíamos ainda colocar o nome do povo de Deus. O céu reina. Vimos esse tema de o céu reina ao longo do livro de Daniel. E quando dizemos o céu reina, o que realmente estamos dizendo é que Deus reina. Gostaria de pedir que você abra sua Bíblia fisicamente ou no seu celular. Quero levá-las rapidamente a uma jornada. Alguns dos pontos altos que vimos neste livro, lembrando-nos de que o céu reina. Eu vou seguir o texto, vou passar rapidamente, mas vou fornecer as referências. Daniel capítulo 2, começando no versículo 20. Tenho a maioria deles marcado na minha Bíblia. Talvez você queira fazer o mesmo. Louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Vá para o versículo 44 de Daniel 2. O Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Agora vamos para o capítulo 4. Versículo 3. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Versículo 17. O Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Versículo 25. O Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Versículo 26. O teu reino te será devolvido quando reconheceres que o céu reina. Foi daí que tiramos o título desta série, O Céu Reina. Verso 34 do capítulo 4, agora Nabucodonosor está falando e diz: Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe: O que fizeste? Tudo o que ele faz é certo.
e todos os seus caminhos são justos. E eu tenho este trecho sublinhado, versículo 37 do capítulo 4. E ele tem o poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Nabucodonosor, eu ou você, ele é capaz de humilhar aqueles que estão na soberba, porque o céu reina. Veja o capítulo 5, versículo 21. O Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Capítulo 6, versículo 26. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva. Esse é o tema ao longo do livro de Daniel. Deus que reina nos céus, resgata e livra. Graças a Deus que o faz. Capítulo 6, versículo 27. Ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Olhe para o capítulo 7, versículo 13. Vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Olha só o versículo 27 do capítulo 7. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes, coloquem os nomes de todos os governantes maus e malignos que já viveram e alguns que vivem e governam hoje. E todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Posso ouvir um aleluia? Amém! O céu reina! Então, à medida que concluímos esta série, tenho pensado em algumas das principais implicações do fato de que o céu reina. Alguns dos principais temas e lições do livro de Daniel. Espero que vocês tenham refletido sobre isso também, enquanto fazíamos este estudo. Deixe-me dar alguns exemplos que vemos no livro de Daniel. Essa disputa entre os deuses deste mundo com D minúsculo e o verdadeiro e vivo Deus. É uma batalha pela adoração. Mas descobrimos que os deuses deste mundo não são pares para Deus, porque o céu reina. Deixe-me dar um exemplo disso no capítulo 3 de Daniel. Nabucodonosor disse aos 3 jovens hebreus: se não a adorarem, a imagem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Esse é um rei arrogante falando. Mas ouça Nabucodonosor no versículo 28 do mesmo capítulo. Nabucodonosor exclamou: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou o seu anjo e resgatou os seus servos que nele confiaram. Percebe a mudança? Ele disse: qual é o Deus que pode livrá-los do meu poder? Então ele diz: louvado seja o Deus que enviou o seu anjo e resgatou os seus servos que confiaram nele. Deus vence todas as vezes. Ao longo do livro de Daniel, vemos reinos em conflito. Vemos os inimigos de Deus mostrarem seus músculos e exibirem seus braços. E Deus lhes dá poder por um tempo, mas apenas por um tempo. Não há necessidade de nos preocuparmos. Conhecemos o fim da história. Sabemos que o poder deles será esmagado. Sabemos que os devastadores serão destruídos. Lemos isso em Daniel. Sabemos que os mansos herdarão a terra. Também vemos em Daniel que o que parece forte e permanente para nós não é eterno. Deus esmagará toda a oposição terrena. Os reinos dos homens desmoronarão, mas o reino de Deus é eterno. Vemos no livro de Daniel a importância de termos uma visão a longo prazo, que não tiremos conclusões baseadas no que podemos ver agora, do nosso ponto de vista limitado. A situação parece trágica em nosso mundo, mas não tire conclusões baseadas no que você pode ver, no que pode ler nas notícias.
Você precisa da visão a longo prazo. Devemos ter em mente que Deus tem um plano para toda a história, todas as nações e toda a eternidade. Ele conhece o plano integral, enquanto nós só compreendemos partes menores. Ele revela essas partes conforme julga adequado, e é necessário confiarmos nele em relação ao que não podemos ver ou entender ao longo da visão a longo prazo. Vimos no decorrer do livro de Daniel que há forças demoníacas e até mesmo Satanás está por trás de governos orgulhosos e maus, motivando-os, incitando-os. Vemos que os poderes das trevas estão ativos, trabalhando nas nações, em líderes, em casamentos, em famílias e em igrejas. Mas isso não deve nos desanimar. Precisamos lembrar que Deus vencerá. Deus é mais poderoso do que eles são. O céu reina. Veja bem, será que realmente acreditamos que o céu reina? Vivemos como se o céu reina ou a terra reina? Como seriam nossas vidas se realmente acreditássemos que o céu reina? Vou fazer algumas reflexões baseadas no livro de Daniel, e isso é só para começar. Quero que você crie algumas por conta própria. Se acreditamos que o céu reina, resolveremos viver como pessoas santas, pertencentes a um Deus santo, em vez de nos assimilarmos à cultura ao nosso redor. Daniel resolveu não se contaminar com a comida do rei quando era um adolescente, no capítulo 1 de Daniel. Você acha que isso o preparou e o equipou para uma vida inteira de tentações? O céu reina. Isso nos leva a resolver viver como pessoas santas. Se acreditamos que o céu reina, não entraremos em pânico ou desespero quando parecer que os inimigos de Deus estão vencendo, quando coisas difíceis acontecerem, quando nossas liberdades forem ameaçadas, quando confortos nos forem tirados. Pense em Daniel e seus amigos sendo levados para o cativeiro quando eram jovens adolescentes, ameaçados quando se recusaram a obedecer aos decretos malignos do rei. Eles não entraram em pânico, não se desesperaram, porque acreditavam que o céu reina. Se acreditamos que o céu reina, teremos coragem. Não cederemos à pressão para nos conformar ou comprometer ou nos curvar aos deuses deste mundo. E, quando necessário, estaremos dispostas a resistir corajosamente ao mal e às leis malignas. Se acreditamos que o céu reina, seremos pessoas de oração. Vimos isso no livro de Daniel, uma vida de oração incrível, que foi revelada para mim à medida que estudei Daniel. Porque se há um Deus e Ele governa, é melhor pedir a Ele ajuda e respostas, olhar para Ele, em vez de olhar para o governo ou o rei ou qualquer outra pessoa, para suprir nossas necessidades. Se acreditamos que o céu reina, seremos pessoas de esperança, em vez de pessoas perpetuamente indignadas com a cultura. Pensei nisso recentemente, apenas alguns dias atrás, quando assisti a um vídeo, que foi um dos ataques mais frontais que já vi à verdade e ao design de Deus para gênero, sexualidade e família. Foi angustiante. Vemos coisas assim e podemos desabafar nas redes sociais ou podemos orar. Senhor, tem misericórdia e nos dê sabedoria, discernimento, habilidade, sahal, para brilhar tua luz nas trevas. Se acreditamos que o céu reina, seremos pessoas humildes. Teremos uma visão correta de Deus e uma visão correta de nós mesmas e dos outros. Se acreditamos que o céu reina, não sentiremos que precisamos controlar as pessoas ou as circunstâncias ao nosso redor. Se acreditamos que o céu reina, serviremos fielmente onde Deus nos colocar, mesmo em um ambiente pagão. Se acreditamos que o céu reina, seremos firmes e calmas quando nossa cultura estiver caótica e fora de controle. Se acreditamos que o céu reina, acreditaremos que Deus pode mudar o coração do líder mais orgulhoso e ímpio, assim como mudou o coração de Nabucodonosor. Ainda me lembro do meu pai, dizendo que não há coração que seja duro demais para Deus amolecer. E ele acreditava nisso porque ele tinha um coração duro.
Deus amoleceu o coração dele, o converteu e mudou sua vida. Se acreditamos que o céu reina, acreditaremos que ele pode mudar o coração dos líderes, incluindo os líderes de hoje. Sei que há muitos que são piores do que Nabucodonosor era, orgulhosos, arrogantes, ímpios. Mas Deus pode mudar corações. Se acreditamos que o céu reina, veremos cada crise em nosso mundo e em nossas vidas como uma oportunidade para a impotência dos deuses deste mundo ser exposta e para a grandeza e o poder de Deus ser exibido. É uma oportunidade para as pessoas verem quão poderoso Deus realmente é. Gostaria de enfatizar um outro ponto aqui. Se você não acreditar que o céu reina, como o rei Nabucodonosor aprendeu da maneira mais difícil no capítulo 4 de Daniel, você pode perder a sanidade. Ele perdeu. Eu amo aquele versículo no capítulo 4, versículo 34, onde Nabucodonosor diz: "Levantei os olhos para o céu e a minha sanidade me foi devolvida." Você pode perder a sanidade se não acreditar que o céu reina, porque não consegue entender o que está acontecendo neste mundo. Mas se sentir que perdeu a sanidade e quer saber como recuperá-la, olhe para o céu. É quando a nossa sanidade retorna. O céu reina no micro e no macro. Quero passar apenas alguns momentos focando nisso. O céu reina no macro. O céu, Deus, governa sobre as potências mundiais, sobre nações, governos, reis, sobre toda a história, passada, presente e futura, sobre as esferas geopolíticas e assuntos de nosso mundo, sobre ditadores e déspotas, sobre eleições, dinastias e poderes políticos, sobre a economia mundial, sobre o mundo da natureza, sobre padrões climáticos, tempestades e mudanças no clima, sobre os planetas em órbita. Ele mantém tudo girando e impede que colidam uns com os outros. Sobre as estações, ele controla a temperatura na Terra que nos permite viver aqui. Sobre o Sol, ele mantém exatamente a distância certa da Terra para sustentar a vida e nos impedir de sermos incinerados. E assim por diante. O céu reina. Há um senso macro, uma imagem ampla em que o céu reina. Mas o céu também governa no micro, nos detalhes de nossas vidas pessoais. O céu reina sobre mágoas e feridas que ninguém mais conhece, perdas de empregos, perdas de finanças, contas inesperadas, carros quebrados. Como você vai conseguir se aposentar? Anseio não realizado por um companheiro piedoso ou por um filho. Abortos espontâneos e bebês natimortos. Coisas feitas contra nós e como somos prejudicadas por outros. Problemas de saúde. Desafios relacionais. Filhos pródigos. Maridos desatentos e infiéis. O céu reina no macro e no micro. E essa ideia de que o céu reina não é um sentimento superficial, clichê ou trivial. Não é uma visão fatalista das dificuldades e tristezas reais da vida neste mundo. Não é o que será, será. O céu reina é, antes de tudo, um descanso profundo e uma confiança de que o que lemos no Salmo 139, versículo 16, é verdadeiro. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. O céu reina. Ele sabe de tudo, ele ordena tudo. Nosso mundo, nossos dias, nossos passos, tudo importa para ele. E ele pode ser confiado em tudo. Ele tem um mundo inteiro em suas mãos. De pequenos cacos a cirurgias que ameaçam a vida, de tosses e resfriados a câncer, da economia a eleições, a terremotos, de notícias que abalam o mundo, a eventos que alteram a vida em nossos mundos pessoais. O céu reina. E isso é verdade para uma amiga que está de luto hoje, porque o seu filho de 22 anos, filho único, faleceu ontem, após uma longa batalha contra o câncer.
Isso é verdade para os meus amigos Nathan e Kathy Bollinger. Nos últimos 10 anos aproximadamente, Nathan serviu a equipe do Aviva Nossos Corações como produtor de vídeos. Assisti a Nathan e Kathy se conhecerem, se casarem e Deus os abençoou com 3 lindos filhos. Nathan tem estado nos bastidores, atrás da parede ali, nas últimas semanas, dirigindo a equipe que tem filmado esta série sobre o céu reina. Durante esse tempo, Nathan e Kathy estiveram esperando o 4º filho. Até onde sabiam, tudo estava bem. Um sábado à tarde, apenas 2 dias antes do parto, Katie percebeu que não conseguia sentir o bebê se mexendo. O pior pesadelo de uma mãe. Eles foram ao hospital, onde receberam a notícia devastadora de que seu precioso bebê não tinha batimentos cardíacos. Eles imediatamente induziram o parto e, enquanto Katie estava em trabalho de parto, eles fizeram uma chamada de vídeo com seus outros filhos em casa, que estavam ansiosos para o nascimento do seu novo irmãozinho. Eles contaram a eles que o bebê Samuel não voltaria para casa com eles. Nathan disse que foi o dia mais difícil de sua vida. Após 24 horas, Katie e Nathan estavam segurando o corpo sem vida de seu bebê. As crianças entraram no hospital para encontrá-lo, segurá-lo, antes de liberar o seu corpo. No final daquela semana, Robert e eu nos juntamos a muitos outros amigos e familiares em um dos cultos funerários mais emocionantes que eu já vi. Havia um caixão do tamanho de uma caixa de sapatos na frente da igreja. Era um choro misturado com adoração. Era dor profunda e louvor do coração. No dia em que Katie deu à luz ao bebê, eu estava trocando mensagens de texto com a mãe de Nathan. Ela me enviou uma foto do quadro branco na parede do quarto do hospital, onde eles escrevem os nomes das enfermeiras de plantão. E no topo daquele quadro, Nathan escreveu: "O céu reina e Samuel está lá." O céu reina. Uma coisa é dizer isso, outra coisa é acreditar nisso. E é um ato espetacular de adoração e fé se apegar a essa realidade, quando os caminhos de Deus são dolorosos e insondáveis, e você perdeu alguém que ama profundamente. Eu vi esse casal precioso viver a realidade e a confiança de que o céu reina. Ontem recebi uma mensagem de texto de uma amiga que está lidando com uma situação familiar complexa e caótica que dura anos. Eu estava me preparando para esse episódio e ela me enviou uma mensagem que chamou minha atenção. Ela escreveu: "Por quê? Por quê? Como o Senhor deixa isso continuar por tanto tempo? E por que eles não veem o quão terrível isso é?" Essas são as 2 coisas que Daniel queria saber. Por quanto tempo e qual será o resultado? E a resposta de Deus foi: espere até o fim. Continue até o fim. E então aqui está a promessa. Você descansará. Você será levantada e recompensada. Vimos isso ontem em Daniel 12. Esses membros da família cruéis não terão a última palavra. Suas pressões, problemas e dores não terão a última palavra. Aqueles que zombam de Deus e rejeitam suas verdades não terão a última palavra. Aqueles que perseguem o povo de Deus não terão a última palavra. Governantes ímpios não terão a última palavra. O pecado não terá a última palavra. Demônios não terão a última palavra. A morte não terá a última palavra. O Deus Altíssimo terá a última palavra. Diga comigo: o céu reina. Diga novamente: o céu reina. E novamente, crendo de todo o seu coração: o céu reina. Amém. Obrigada, Senhor, pela maravilhosa sabedoria e beleza da Tua palavra e como ela conforta e desafia e convence nossos corações a viverem e acreditarem no significado real de que o céu reina
através de nossas lágrimas, através dos mistérios e das coisas que não podemos explicar neste lado do céu. Através de tudo, afirmamos com Daniel e com os teus santos ao longo dos anos, ao longo das eras, e com alegria e gratidão: o céu reina. Amém. Que jamais esqueçamos, o céu reina, mesmo nos dias mais difíceis de nossas vidas. Nancy DeMoss Wogemuth nos mostrou isso durante a série O Céu Reina. Não apenas o céu reina, o céu ouve. Nosso mundo precisa que estejamos de joelhos e busquemos o coração de Deus. Você sente isso também? Concorda conosco? Bem, no próximo episódio, ouviremos o testemunho de algumas mulheres que estavam na sala no dia em que Nancy ensinou o que você ouviu hoje. Você não pode perder. Aguardamos você na segunda, aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revival Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.